Irmãos queridos, Paulo, ele continua fazendo as suas admoestações e encorajamentos práticos, no intuito de preservar a ordem na igreja. Ele admoesta e encoraja Timóteo, esse jovem ministro. E quando olhamos aqui, neste capítulo 6, versículos 3 ao 5, nós vemos então Paulo tratando dos falsos mestres, chamando a atenção de Timóteo, exortando Timóteo, admoestando Timóteo, alertando Timóteo quanto aos falsos mestres. Ele inicia com um alerta e termina com uma advertência sobre a ação perniciosa desses arautos da mentira que se inserem no meio da igreja, no povo de Deus, e minam a comunhão, minam a unidade, traz contendas, traz divisões. Paulo alerta, ele adverte sobre essa ação perniciosa desses falsos que adentram a igreja do Senhor. São os que desviam da doutrina, são os que dividem a igreja, motivados pela avareza, motivados pela carne, que é satisfazer os seus próprios egos, interesses e conveniência. Paulo então os avalia em questões relativas à verdade. O que Paulo está avaliando aqui está conectado com a verdade única da palavra de Deus. Está conectada com a unidade pelo qual Deus nos adota e nos faz um em Cristo. Está ligado, conectado com a motivação desses homens que adentram a igreja para pregar a palavra. Paulo então começa a alertar Timóteo, e Paulo descreve aqui, segundo Hernandes Dias Lopes, como identificar esses falsos mestres. Como identificá-los? Quando você olha para o versículo 3, esses falsos mestres, eles são governados pela mentira. Eles são governados pela mentira. Eles apartam-se da sã doutrina, eles abandonam a verdade, eles se desviam da fé, eles trocam o evangelho genuíno por outro. Eles trocam o genuíno pelo falso. Mas como eu posso discernir o verdadeiro do falso? Só conhecendo o verdadeiro. Não me lembro de quem foi a frase. Muitos conhecem teologia. Nós temos muitos bons teólogos. É conhecer sobre Deus, conhecer sobre suas obras, conhecer sobre. Isso é teologia. Mas nem todos conhecem Deus. Temos muitos bons teólogos que não experimentaram Deus ainda. Não me excluo. Pessoas que batem no peito e querem discernir a cor da roupa de Moisés no deserto. E sabem tudo sobre a roupa de Moisés no deserto. Mas não sabem nada do que é o pecado.
o que afronta a santidade de Deus, a falta de conformidade com a palavra de Deus. Pessoas que batem no peito como teólogos e conhecem tudo sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, mas nunca experimentou de Deus, nunca teve encontro pessoal com Deus. Bons teólogos conhecem tudo sobre Deus, mas não conhecem Deus em sua essência. São desses homens que Paulo está falando. Homens que arrogam conhecimento, mas mentem, se desviam da fé, trocam o evangelho por outro. John Stott, ele traça um padrão da crença cristã. Muito lindo, muito maravilhoso. O que John Stott traça como padrão, quando ele faz um comentário sobre este capítulo. O padrão na crença cristã de John Stott neste capítulo, ele chama primeiro de ensino. O ensino verdadeiro está no capítulo 6 do 1, versículo 1 e versículo 3 da parte B. Ele fala da sã doutrina, a pureza do evangelho genuíno, do sacrifício vicário da cruz. Esse é o padrão de crença cristã. Ele fala no versículo 6 da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu e você, aqueles que têm experiência com Deus, não são o mesmo depois que têm essa experiência. Não pode continuar a mesma coisa. Não tem como. Eis que tudo se fez novo. Muda-se o curso da história da nossa vida. Ele fala de fé. O padrão na crença cristã, segundo John Stott, nesse capítulo. Versículo 10. O autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está em uma pessoa, a nossa esperança está em uma pessoa. Em Jesus Cristo, que mediou através do seu sacrifício a minha, a sua salvação. Esse é o padrão de crença cristã. Capítulo 6, versículo 10, 20 e 21. Mas ele diz mandamento. O padrão da crença cristã é o mandamento. Versículo 14 desse texto. E o que lhe foi confiado, versículo 20 do capítulo 6. Esse é o padrão na crença cristã, segundo John Stott. Os falsos mestres, eles discordam da doutrina que vem de Cristo e que promove a piedade. Piedade é eu encarnar a bondade, a justiça de Deus. Isso é piedade. Piedade é eu encarnar os preceitos de Deus. É eles serem vivenciados na minha vida cotidiana, nas minhas relações, nas minhas atitudes. Por amor a esse Cristo. Os falsos mestres discordam da doutrina que vem desse Cristo e que promove essa devoção, esse amor incondicional, essa vida prática. E eles ensinam então outra doutrina. O melhor antídoto contra a mentira é a verdade. Eu não preciso discutir sobre a mentira. Eu preciso apenas ter a verdade, pregar a verdade. Mas é preciso conhecer a verdade.
Que Deus nos dê graça para ter prazer na sua lei e meditar nela dia e noite, para combatermos os falsos mestres, as falsas doutrinas que tentam adentrar a igreja do Senhor. Mas os falsos mestres são governados pela mentira, mas eles também são governados pelo orgulho. Olha o que está no versículo 4 e 5. Eles são governados pelo orgulho. Eles são balões cheios de vaidade. Eles promovem divisões, eles proclamam a si mesmos como donos da verdade. Eu conheço de teologia. Nós olhamos das mídias sociais e vemos crianças que ainda não saíram da fralda discutiram sobre teologia. Não que eles não devam, mas a gente vê a arrogância, a prepotência desvairada, estampada nas suas escritas. Até desrespeitosos nas suas escritas. Nós vemos pastores, líderes, que arrogam de conhecimento. Isso traz orgulho, porque eles acham que são donos da verdade, eles detêm a verdade. E o orgulhoso, ele não só detém, ele manipula a verdade com seus interesses próprios. É o que acontece na nossa nação. Eles gostam de destruir, eles gostam de contendas, porque eles sabem tudo, eles são donos da verdade. Esses que são orgulhosos, eles são vazios, desprovidos da verdade de Deus, eles são escravos da mentira, porque eles conhecem de teologia, mas não conhecem a excelência de quem é o autor da teologia. Quem é o autor da teologia? E qual a finalidade da teologia? Eles ainda não descobriram qual é a finalidade da teologia, porque a teologia é para quebrar você, é para esmiuçar o seu orgulho. A teologia é para confrontar a prepotência, a arrogância do homem. E os falsos são governados pela mentira, e eles são governados pelo orgulho. E Paulo destaca aqui qual é o resultado desse orgulho. O primeiro é inveja. Está aí no capítulo 4, no versículo 4, versículo 5, a parte A. Inveja. Eles se ressentem por causa dos dons dos outros. Ele sempre sabe mais do que os outros. Ele sempre sabe tudo. Ele é o dono da verdade. E faz mal a ele quando ele detecta uma pessoa que conhece também da verdade. Isso faz mal a ele. Porque para o orgulhoso faz mal a alguém ele identificar que alguém é melhor em alguma coisa diferente dele. O resultado, então, é essa inveja. E essa inveja, então, proporciona provocação. Provocação. É aquela pessoa que estende o tapete, mas depois ela mesma puxa o tapete para que você caia. É o invejoso. É incapaz de reconhecer o outro como igual, como irmão, como cooperador. Orgulhoso. Difamações provém desse orgulho. Mentiras
acerca de outras pessoas. Ele fomenta a mentira para ganhar adesão e ficar bem na fita, como dizem. Ele quer adesão, ele quer um grupo com ele. Ele não quer morrer sozinho. Mentiras acerca de outras pessoas, fofocas, a justiça própria. Eu tenho a verdade, eu sei tudo. Eu sei resolver todas as questões. Suspeitas malignas. Esquecer-se que a comunhão, ele esquece, a comunhão se constrói com a confiança. E não com suspeitas. A confiança é olhar no olho do outro e dizer a verdade para ele, mesmo que isso lhe machuque momentaneamente, porque tudo tem que ser dito com amor. Claro. Mas existem duas questões na igreja muito difíceis de lidar. Duas questões difíceis de lidar. Queiramos nós ou não, é uma palavra muito dura, mas é bíblica. Existem na igreja dois tipos de pessoas: os bodes e as ovelhas, os lobos e as ovelhas. Existem. O joio e o trigo. As ovelhas, elas ouvem e atendem. Os lobos, eles ficam irados e tentam destruir essa verdade. De alguma forma, minar essa verdade. E se preciso for, joga o tapete vermelho e puxa para que esse caia. Suspeitas malignas é nós não confiarmos em Deus. A comunhão, ela se constrói através do coração perdoador. Porque nós recebemos o perdão dele. Recebemos o perdão dele para perdoar uns aos outros. E no corpo saudável não há suspeitas. No corpo saudável não há fofoca. No corpo suspeito não há orgulho. A verdade prevalece para que haja unidade, comunhão. O orgulho proporciona essas coisas, que são dos falsos mestres. E isso gera o fruto de irritação, que traz discórdia, divisão, confusão no seio da igreja. Paulo está alertando Timóteo. Cuidado, Timóteo. Fique atento. Fique atento. E como é difícil, irmãos, o pastor ele não pode se eximir de nada na igreja, ele não deve. Sempre disse, e vou continuar dizendo, não tem justificativa para o erro. O dia que vocês me virem e falar assim, olha, eu errei por isso, vocês podem falar, pastor, o senhor disse que não justifica erro. Podem me corrigir. Porque não existe justificativa para o erro. A justificativa para o erro é chegar para o outro e dizer, eu errei, me perdoe. Isso quebra toda maledicência. Isso é quebra de orgulho, de arrogância, de prepotência. A começar na vida do pastor. Isso precisa ser expressado na comunidade cristã. Porque sem isso não há comunhão, não há unidade.
Temos repetido aqui. E com certeza, tudo que eu falo não é meu. Talvez só alguma palavra ou outra que seja minha. Muitas vezes não sei se estou falando do Hernandes ou do John Stott. Mas uma coisa, a Bíblia, ela diz não há unidade fora da verdade. Não há unidade fora da verdade. E se há verdade nos nossos relacionamentos, há comunhão, não há mentira, não há orgulho, não há inveja, não há soberba, não há falta de perdão, porque se há em nosso meio isso, não estamos sendo guiados pelo Espírito. Mas Paulo continua identificando os falsos mestres. Eles são governados pela mentira, eles são governados pelo orgulho e eles são governados pela ganância. Então eu concluo. Está no versículo 5b. Esses depravados e mentirosos, o vetor que governa a sua vida é o lucro. Olha bem, queridos, é o lucro. Preste atenção. É o lucro. Pastores, ministros. Eles não estão interessados na vida das ovelhas, estão interessados na lã da ovelha, na gordura da ovelha. Enquanto essa ovelha for conveniente, interessante para ele, a partir do momento que ela não for interessante, ele descarta essa ovelha. Enquanto ela tem algo para lhe oferecer, esse ministro a quer, a ama, abraça, beija, trata com respeito. Mas o interesse dele não é por almas. O interesse dele é pelo dinheiro, é pelo que ela pode proporcionar. São governados pela ganância, e você então pensou em dinheiro. Não, não é só dinheiro. Eu olho para cada um dos senhores e o que vocês podem me oferecer. Então eu vou bajular ele, porque ele pode, eu posso me dar bem com o que ele tem, com o poder dele, com o dinheiro dele, com a amizade dele. Eu vou usar o poder de persuasão dele ou dela para que ele se torne meu amigo e eu derrube aquele que não é meu amigo. Por que será que Paulo está alertando Timóteo sobre isso, irmãos? Isso é porque não estava acontecendo naquela igreja, não é isso? É porque aquela igreja era perfeita, é isso? Não. Irmãos, nós precisamos estar atentos, olhar com olhos críticos, ouvir no silêncio dos corredores, ouvir e discernir de fato o que é verdade e o que não é verdade. Se somos guiados pelo Espírito, o nosso alvo é a unidade, a comunhão. E essas coisas não fazem parte do nosso contexto. Esses homens, falsos mestres, eles não estão interessados em salvação de pessoas. Eles estão interessados no dinheiro delas. Eles fazem da religião um negócio. Eles fazem da religião um comércio. Para se dar bem em todos os quesitos. Eles transformam o templo numa praça de negócio. Eles usam o púlpito, eles usam a mídia como um balcão. E eles têm os crentes como consumidores. Eles oferecem um produto e os consumidores consomem, compram. É como eu chegar numa rodinha de amigos e com poder de persuasão, eu atraí-los e difamar um outro,
que talvez está me causando algum desconforto. E eu consigo adesão, então, para criar um grupo de visão. Ganância pelo poder. Poder pelo poder. Não para a glória de Cristo. Suas motivações, elas são governadas por uma ganância insaciável. Porque nele, quem o move é a carne. E ele precisa satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne, elas são destrutivos à verdade do Evangelho. Irmãos, é um absurdo. Um absurdo. Eu olho para a igreja, eu olho para mim e falo, meu Deus, como eu preciso mudar. Eu joelho diante de Deus e falo, Senhor, eu queria tanto ser essa igreja que o Senhor quer que eu seja, porque me sinto envergonhado. Me sinto envergonhado. Muitas vezes, de ser cristão e ver uma igreja que não vive comunhão, uma igreja que está dividida, uma igreja que vive na mentira, na fofoca. A nossa igreja brasileira, nossa igreja evangélica brasileira vive uma mentira. Irmão, quando eu chego para o outro e falo mal do outro para essa pessoa, qual é a minha motivação? Qual é o meu interesse? A não ser destruir, a não ser dividir. Irmão, essa pessoa não é de Deus, é do diabo. Uma pessoa que vem fazer uma fofoca, falar uma fofoca, ela não é de Deus, é do diabo, irmãos. Ela quer trazer divisão, confusão na igreja. Porque se ela é dirigida pelo Espírito, ela vai a outra pessoa, de fato, e conversa e fala, olho no olho. Pecador. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, de nós. Muitas vezes sinto-me envergonhado por mim mesmo, de ser quem eu sou e não quem eu deveria ser, por dizer que prego a verdade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, que vive uma mentira. Igrejas que estão se engalfinhando entre irmãos, igrejas que irmãos não se falam. Que vive mentira. Que espírito é esse que habita? É uma vergonha a parcialidade que nós vemos nas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós, Igreja Presbiteriana de Realengo, sejamos uma igreja de verdade. Uma igreja que tem brilhos nos olhos, que tenha coração de amar o outro de verdade. De chegar e dizer a verdade, olho no olho, sabendo que o que nos une é a esperança que temos em Cristo Jesus. Irmãos, é muito triste, é muito doloroso. Você, como pastor, não poder estar em todos os momentos, em todos os lugares. E como eu disse, você procura acompanhar tudo e todos. Mas somos falhos. Mas é muito triste. Muito triste. Quando você percebe essas questões na igreja do Senhor. E Paulo alerta Timóteo
E o alerta que Paulo está fazendo a Timóteo, eu faço à Igreja Presbiteriana de Realengo nesta manhã. Cuidado com os falsos mestres, que adentram apenas com a motivação de destruir, de dividir. Pessoas que estão eivadas pela mentira. Pessoas que estão eivadas pelo orgulho, arrogância, prepotência, de achar que são os donos da verdade, que não precisam mais de Deus, não precisam conhecer mais de Deus, eles já sabem tudo. E eles manipulam isso. Eles manipulam isso e manipulam pessoas. Pessoas que são governadas pela ganância, querem o poder a todo custo. Não importa o que eles precisam fazer, não há limites para eles, a começar nos pastores. É o que Paulo está falando para Timóteo. Eu concluo com John Stott mais uma vez. Esse grande homem, esses homens que são governados pela ganância. Paulo que está instruindo Timóteo. Olha quem instrui Timóteo. Olha para Paulo. É como se Paulo falasse assim: Timóteo, o que eu estou falando para você, Timóteo, olhe para mim, Timóteo. Olhe para mim. Será que eu e você nesta manhã podemos falar para nossas crianças: olhe para mim? Será que eu e você nesta manhã podemos falar para os adolescentes: olhe para mim? Será que eu e você nesta manhã podemos falar para os nossos parentes: olhe para mim? Podemos falar para os nossos vizinhos: olhe para mim? Podemos falar para os colegas da escola: olhe para mim? Podemos falar na mesa de negociação, quando estamos comprando alguma coisa, seja lá o que for: olhe para mim. Podemos? Paulo está dizendo para Timóteo, sabe por que ele está dizendo? Porque quando você olha para a palavra de Deus, 2 Coríntios 2,17, Paulo nunca mercadejou a palavra. Ele nunca negociou a verdade. Quando você olha para Atos 20:33, Paulo nunca cobiçou nem ouro e prata de ninguém. Ele nunca cobiçou o que era do outro. Seja conhecimento, seja bens, ele nunca cobiçou o que é do outro. Quando você olha para 1 Tessalonicenses 2:5, ele nunca usou a mensagem, a pregação da palavra com intuito ganancioso, de angariar algo para ele, de se dar bem. Mas o propósito único de Paulo era ganhar almas para Cristo. Eu encerro com John Stott, como eu disse. John Stott, 3 teses para identificar os falsos mestres. É compatível com a fé apostólica o que ele prega, o que ele vive? Você conhece a palavra? A pessoa te procurou, o que ela falou, o que ela foi falar, é compatível com a fé apostólica? Com a verdade? Tem característica de unir ou dividir a igreja? O que ela foi falar, a motivação dela, você lê nas entrelinhas. Vai unir ou dividir a igreja? Promove piedade com contentamento? Promove a graça de Deus, a bondade de Deus, o regozijo em Deus, a misericórdia? Promove essa alegria em Deus? Ou promove a cobiça? Em se aliar para dividir mais, para se dar bem, para destruir.
se a mensagem pregada pelo pastor, se as nossas falas, nas nossas relações, não está ancorada na verdade, que é a única palavra de Deus, se divide a igreja e estimula a cobiça, então, queridos, fuja. Diz John Stott, fuja, é um falso ensino, é mentira. Vai ser tropeço na comunhão da igreja, no crescimento espiritual da igreja. Que nesta manhã eu e você, alertados por Paulo, possamos estar atentos às motivações nas nossas falas, nas nossas relações, porque o nosso alvo é a glória de Deus. E a glória de Deus não permite mentira, não permite orgulho, não permite arrogância, porque essas coisas são da carne e trazem divisão. E onde há divisão, queridos irmãos, Deus não abençoa. Nós somos abençoados e queremos ser mais abençoados. Portanto, busquemos ser mais fiéis a Deus, vivendo uma vida de integridade, vivendo a verdade do Evangelho.